Fala, galerinha do Dasco, tudo bem? Professora Tati aqui, professora de língua portuguesa, e hoje eu preparei uma aula para você, para que você se oriente a respeito das principais questões que caem em relação ao Enem na matéria de língua portuguesa, certo? Eu, juntamente com a equipe Dasco, estamos preparando para vocês aulas especiais para que você arrase, certo, no Enem e consiga aí passar no vestibular tão sonhado de vocês. Bom, para isso, eu sei que muita gente tem dificuldade nessa parte de linguagem. Chega na parte de linguagem, pronto. O que de fato cai no Enem? Como que o Enem cobra essa questão de linguagens dentro dessa prova? Primeiramente, na parte de língua portuguesa, eu separei para vocês 8 tópicos que mais caem dentro da prova e que você precisará saber um pouquinho a respeito de cada um deles para que você arrase nessa prova, certo? Vamos lá, então, chega aqui comigo que eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um desses tópicos, como que vocês precisam estudar para obter aí uma nota bem bacana dentro da prova do Enem, certo? Bom, veja bem, a gente sabe que a prova do Enem, ela é muito interpretativa dentro de um contexto geral, certo? Na parte de linguagens não poderia ser diferente, é claro. Então, nós vamos aprender aqui, juntamente com a equipe Dasco, juntamente comigo, nessa parte de linguagem, como que nós podemos interpretar textos. Quais são as dicas, quais são as técnicas para que a gente saiba observar um texto, retirar dele o seu principal objetivo, suas principais características e fazer uma boa análise. E assim fazer uma interpretação de texto bem bacana. Grande parte dentro da prova do Enem, na parte de linguagens, dentro da língua portuguesa, ela é formada de interpretação de texto. Dentro dessa interpretação de texto, ela vai cobrar do candidato várias situações, como, por exemplo, a questão de conhecimento de mundo, que é muito importante. E a questão da gramática, ela vai estar bem incorporada ao longo do texto e também dentro da própria interpretação de texto, certo? Outra questão que é bem comum que a gente observa dentro das provas do Enem é a questão das funções da linguagem, certo? O Enem, por ser uma prova bem comunicativa a respeito da linguagem do aluno, dessa questão do aluno que está saindo do ensino médio, do aluno que busca leitura, que busca conhecimento, nós falaremos muito a respeito dessas funções da linguagem, certo? Ou seja, na nossa comunicação, no nosso decorrer, a linguagem, ela assume certas funções. Então, dos tópicos que cai dentro da prova do Enem a respeito de linguagem, nós vamos falar a respeito das funções de linguagem. Outra questão que nós temos também dentro da prova do Enem é o que a gente chama de gramática usual. O que seria essa gramática usual, Tati? A gramática usual ela vai estar muito dentro a respeito de concordância, de verbos, no uso dos verbos em determinados tipos de contextos. Nós vamos falar muito da questão da língua, tanto a língua coloquial como a língua mais formal e assim por diante. Então, essa questão da gramática usual, ou seja, aquela gramática que nós utilizamos no dia a dia, ela está muito presente dentro da prova do Enem também. Muitas vezes ela passa despercebido, né? Ah, a gramática não está dentro da prova do Enem, como que eu posso estudá-la para obter um bom resultado? Essa gramática que ela está dentro das questões é justamente essa que eu estou dizendo para vocês. É uma gramática usual, certo? Então, nós vamos falar a respeito disso em próximas aulas, vamos caracterizar essa gramática, como estudar gramática, certo? E vamos perceber que, na verdade, a gramática é mais fácil do que a gente pensa, certo? Outros tópicos que nós vamos ver dentro da prova do Enem vai ser a respeito da variedade linguística. Juntamente percebam que um ponto vai ligando ao outro. Na verdade, essa prova de linguagem, ela tem essa ligação muito forte entre eles, a questão da comunicação, da linguagem, da função da linguagem e, por que não, a variedade linguística. Até porque quando a gente pensa em variedade, nós pensamos no Brasil como um todo, nós pensamos numa diversidade de regiões, nós pensamos numa diversidade de formas de falar, de dialetos, certo? De gírias e várias possibilidades nessa riqueza que se chama Brasil, certo? Então, o Enem, ele vai cobrar isso de você, para que você, enquanto candidato do Enem, que você saiba essa variedade linguística. E essa variedade linguística, além dela ser de grande riqueza, ela é muito importante
para nós como um todo. Então, a variedade linguística, ela vai estar presente dentro da prova do Enem, então é importante que a gente fale a respeito dela. É uma matéria muito bacana de ser falada, ela traz muito conhecimento e ela vai te auxiliar não somente dentro dessa parte da língua portuguesa, não somente dentro dessa parte de linguagens, mas ela vai te ajudar como um todo dentro da prova, certo? Outro tópico que é bem comum a gente encontrar, que também tem essa relação, como eu estou dizendo para vocês, é a questão de arte e cultura, certo? Ou seja, nós vamos observar essa relação de arte e cultura de várias maneiras dentro da prova do Enem. Uma possibilidade bem comum que a gente tem percebido é a questão da leitura de imagens, certo? Você observar imagem, fazer leitura através das imagens. E essa arte e cultura, ela vai misturar um pouco de tudo, certo, galera? Dentro dessa arte e cultura pode ser cobrado a questão da gramática, ela pode ser cobrada as funções da linguagem, ela pode ser cobrada a questão da interpretação de texto, ou seja, ela pode ser cobrada de várias maneiras, certo? Daí, então, dentro dessa possibilidade em relação à arte e cultura, nós temos também a questão de gêneros textuais, certo? Além disso, as vozes do texto, um gênero textual e as vozes do texto. Então, é muito importante que você, enquanto candidato do Enem, você saiba diferenciar o que é uma crônica, o que é um conto, o que é um texto jornalístico, né? O que é um texto de caráter informativo, o que é um texto poético, enfim, que você diferencie essa diversidade de gêneros que nós temos dentro da língua portuguesa para que você possa identificar tudo isso que nós estamos falando, para que você possa identificar um pouco de arte e cultura, para que você possa identificar a gramática, as funções de linguagem, que você possa identificar essas variedades linguísticas, ela vai estar toda contextualizada. Essa palavra é muito importante. A prova do Enem, na parte de linguagens, ela é contextualizada. Então, para que você saiba contextualizá-la, saiba interpretá-la, é muito importante que você saiba desses pontos. Outro ponto importantíssimo dentro da prova de linguagens em relação à língua portuguesa, nós vamos falar dos textos jornalísticos. Os textos jornalísticos, galera, eles estão muito presentes dentro do Enem, até porque o Enem, ele tenta cobrar de você, enquanto candidato, que você leia, que você conheça. E tem coisa melhor do que saber de informações através dos textos jornalísticos, que são textos de caráter informativo, certo? E esse texto jornalístico, ele vai te propor uma possibilidade de interpretação. Outra proposta que nós temos é a questão dos textos publicitários. Os textos publicitários, eles estão aí no cotidiano, no dia a dia da nossa caminhada. Então, o Enem também, ele puxa esses textos publicitários de forma que ele vai te cobrar questões relacionadas a ele. O texto publicitário, ele também vai ser cobrado de modo geral. Nós vamos conseguir identificar a gramática dentro dele, a gente vai conseguir identificar gênero textual, o objetivo do texto, ou seja, a parte de linguagem, ela está totalmente ligada. Ela está totalmente encadeada num campo de ideias em comuns, certo? Bom, gente, esses são os tópicos principais que caem na prova de linguagem, tá? Eu estarei aqui pronta para ajudá-los, para facilitar os estudos de vocês e para que vocês deixem de achar que a parte de linguagem é uma parte difícil, que vocês vão ver que a parte de linguagem, ela depende de uma competência chamada leitura, de uma competência chamada análise. Então, nós vamos aprender a analisar textos, nós vamos identificar a gramática dentro do texto e nós vamos fazer uma coisa mais linda ainda, que é conhecer a língua portuguesa, certo? Essa que nós precisamos o tempo todo, essa que nós usamos o tempo todo para que a gente possa se comunicar, tá certo, galera? Bom, eu fico aqui, um beijo para vocês, não percam as próximas aulas, que eu vou falar disso tudo de forma detalhada, certo? E você vai arrasar na prova de linguagem, certo? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Nós da equipe DASPOS estamos fazendo um trabalho maravilhoso para vocês, tá certo, galera? Um beijo e um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau!